Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o 16º domingo do tempo comum. O trecho do Evangelho que nós estamos a meditar hoje, nós encontramos em Marcos 6, versículos 30 a 34. Esse trecho é um trecho muito significativo para a nossa caminhada cristã, porque nos fala exatamente de um contexto em que Nosso Senhor, depois de se reencontrar com os seus discípulos, após a realização de uma missão por eles, ele diz assim: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. E aí todo o Evangelho se desenvolve, falando então que ali havia muita gente chegando e saindo que tinham ouvido falar a respeito da presença de Jesus naquela região. E aí, por conta disso mesmo, os discípulos e Nosso Senhor sequer tinham tempo para comer. Pois bem, é exatamente a partir dessa tônica que nós então queremos refletir o Evangelho deste 16º domingo do tempo comum. Deus, ele continua a cuidar do seu povo, que agora já não é mais o povo da primeira aliança, mas se estendeu ao mundo inteiro. Nós vemos também na primeira leitura a mensagem que Deus nos transmite através do profeta Jeremias, que nos fala exatamente daqueles pastores relaxados, muito mais preocupados consigo mesmo do que com as próprias ovelhas. Enquanto que nesse trecho do Evangelho nós vemos exatamente o contrário, aquela atenção de Nosso Senhor por fazer com que todos aqueles que a Ele acorriam pudessem verdadeiramente encontrar aquele refrigério de que tanto precisavam. Pois bem, é importante que nós relembremos, e a Igreja nos deixa isso bastante claro, que o povo é de Deus. O povo não pertence aos pastores. Os pastores não são, por assim dizer, donos do rebanho, mas antes são servidores desse rebanho. Mateus, por exemplo, no seu Evangelho, naquele famoso capítulo 23, onde Jesus trava um forte confronto com os fariseus e doutores da lei, ele vai relembrar, por exemplo, que o único mestre é Cristo. Portanto, ele vai dizer que a ninguém na terra chameis de mestre, porque o único mestre é Cristo. Depois, o próprio João também, no capítulo 21 do seu Evangelho, naquele contexto da ressurreição do Senhor, vai também lembrar-nos que as ovelhas pertencem ao Senhor. Naquelas perguntas que Nosso Senhor ressuscitado faz a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E aqui é onde entra o grande risco, porque pode acontecer que esses pastores, acostumados que estão somente de fazer por fazer, ou seja, muitas vezes o pecado do ativismo, acabe por desinteressar-se do rebanho que a eles foi confiado. É muito importante que todos absolutamente entendamos que o apostolado, ele não é um ofício entre outros, mas é algo que nasce da própria fé e também da proximidade do pastor com o seu mestre, com aquele que é o pastor dos pastores. E é exatamente aí, aos pés do pastor supremo, que os pastores devem então aprender dele,
assimilando dele essas características que o ajudam a verdadeiramente se aproximar das ovelhas e sentir, como sentiu o próprio Senhor Jesus, compaixão delas. Nesse contexto, por exemplo, que o Papa João Paulo II, né, no início do novo milênio, escrevendo aquele documento Novo Milênio in Neunte, ele coloca o seguinte: empenhar-se com maior confiança numa pastoral que dê todo espaço à oração pessoal e comunitária significa respeitar um princípio essencial da vida cristã, ou seja, o primado da graça. Depois, o próprio Papa Francisco, né, o atual Sumo Pontífice, ele também coloca algo muito interessante em uma de suas reflexões. Ele coloca o seguinte: a ação por si só, embora apostólica, sem oração é uma questão de negócios. O que dá sentido ao apostolado é a oração. Então, aqui fica essa chamada para que nós entendamos que, sim, agir como pastor junto às ovelhas é importante, faz parte do ministério, mas convém, antes de tudo, que nunca percamos de vista aquilo que é essencial dessa atividade do apostolado, que é de ouvir o Senhor. Daí a necessidade de termos momentos de oração, momentos de silêncio. Daí, por exemplo, porque a igreja recomenda aos seus ministros que anualmente realizem retiro espiritual, para que possa então, a partir desse momento de recolhimento, abastecer-se, né, à luz da palavra de Deus, das orações, promovendo com isso um momento de maior intimidade com o Senhor. Isso não quer dizer que devamos, nós, os ministros ordenados, apenas nos restringirmos àquele momento do retiro, ou seja, a própria vida cotidiana deve consistir também nesses momentos de recolhimento, né? Então, a recitação da liturgia das horas, como a igreja recomenda, é um desses recursos que nos ajuda a parar um pouco, né, das atividades frenéticas que muitas vezes somos chamados a realizar, para que possamos nos lembrar daquilo que é mais importante na nossa vida: estar na presença do Senhor. Depois tem um outro aspecto aqui que é muito importante também, que nós nos atenhamos a ele, que é o seguinte: se o batismo, e aqui logicamente se estende a todos os fiéis da igreja e não apenas aos pastores, se o batismo é um verdadeiro ingresso na santidade de Deus, mediante a inserção em Cristo e também a habitação de seu Espírito, então seria um contrassenso contentar-se com uma vida medíocre, pautada apenas por uma ética minimalista e uma religiosidade superficial. Isso significa dizer que é muito importante a gente, à luz daquilo que nos é colocado no Evangelho de hoje, atentarmos para esses momentos de oração a que nós somos chamados, todos nós, né? Para que possamos, desse modo, estar na presença do Senhor e fazer valer, de fato, as nossas atividades pastorais, as nossas atividades apostólicas. É dessa perspectiva que nosso Senhor, no Evangelho de hoje, coloca, né? Vinde e descansai um pouco. No descanso, né? No recolhimento, longe de centrarmos a nossa atenção
apenas no eu da minha existência, também devemos procurar Cristo, porque o amor, consequentemente, não conhece férias. Em qualquer lugar, para onde quer que vamos ou nos dirijamos, se nós não nos apoiamos em Deus, então sempre vamos achar dor e a tristeza, a solidão que mata, né? Então, o próprio Santo Agostinho já nos advertia a respeito disso. Então, é preciso que tenhamos essa capacidade de sempre estar recorrendo à meditação da Palavra de Deus, ao momento de recolhimento, encontrando-nos na presença do Senhor, para que, desse modo, os nossos trabalhos sejam, de fato, produtivos na ordem espiritual. São José Maria Escrivá, ele vai dizer o seguinte: coloca um motivo sobrenatural na tua atividade profissional de cada dia e terás santificado o trabalho. Ou ainda, ele diz assim: estar ocioso é coisa que não se compreende num homem com alma de apóstolo. Então, vamos atentar para isso e pedir ao Senhor a sua graça pela intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, que nos ajude a viver com intensidade e vivacidade a tarefa que Ele concedeu a cada um de nós. Seja a nós, ministros, ordenados da Igreja, seja também a todos os fiéis batizados que vivem no corpo da Igreja e também no mundo, para dar testemunho da presença do Senhor na sua vida. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.